Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para comentar uma coisa que eu tenho visto com bastante frequência, né? Reclamações e outras manifestações em relação ao preço dos combustíveis, que está bastante alto, vem subindo, vai subir mais, pode ser. Preparem seus fiofós, pois irá subir mais, né? E nesse momento surgem, né, os fiscais do Sarney, né, e os nossos socialistas de direita que não entendem, demonstram a partir das suas manifestações que não entendem o conceito de liberdade e, na verdade, não passam de socialistas, eleitores do Lula enrustidos que gostam de arma. Só isso, tá? Então vamos entender essa argumentação após a vinheta e daí seguimos com o vídeo. Gente do céu! Pois bem, meus amigos, pois bem, a gasolina tá cara? Tá caro. O diesel tá caro também? Tá. E vai ficar mais caro ainda, né? Pode se preparar, né? E quando surge esse tipo de coisa, né? As pessoas mais infantilizadas, né? Os CEO da empresa do pai, né? Os socialistas que gostam de arma, né? O pessoal que não entende o conceito de liberdade, né? Só entendem ou confundem liberdade com libertinagem, né? Que nunca é demais esclarecer. A diferença reside no seguinte: liberdade significa você toma atitudes e arca com as consequências daquilo que aconteceu ou do que você decidiu. Libertinagem é você toma atitudes, né? Sempre escolhe o mais fácil, o mais interessante, o mais conveniente, e na hora que as consequências chegam, você passa a conta para os outros pagar. O nome disso é libertinagem, não é liberdade. Pois bem, nós, como país, coletivamente, escolhemos ficar em casa. Ficar em casa. Pois a maioria decidiu, ou uma minoria histérica, barulhenta, conseguiu impor, né, a argumentação de que a forma correta de lidar com o Xing Ling era ficar em casa, né? Em especial, a gente teve a pressão daquela galerinha que passou no concurso ONU, né? Que acha que o dinheiro vem de Nárnia, né? Que o governo tem um saco sem fundo de dinheiro, né? A cartola, enfia a mão, em vez de tirar o coelho, tira dinheiro, né? Aliás, colocando de uma forma melhor, sim, o governo tem um saco sem fundo de dinheiro. O que ele não tem é um saco sem fundo de riqueza, né? Então essas pessoas que acreditam que o governo pode gerar riqueza, imprimir riqueza, né? Elas pensaram assim: poxa, é chato ter que acordar cedo e ir trabalhar, né? Ir até a repartição, aliás, repondo. É chato acordar cedo e ir até a repartição. Puta que pariu, cachorrada do caralho. Só um minutinho. Pronto. Então, do que eu tava falando mesmo? Assim, essas pessoas que acreditam que o governo produz riqueza do nada, né? Elas pensaram: poxa, dá trabalho, né? Ir até a repartição e passar o dia lá, né? Eu podia fazer a mesma coisa que eu faço na repartição, em muitos casos nada, né? Em casa mesmo, né? Inclusive eu recebi durante o Xing Ling, né? Puta que pariu. 2 horas depois. Então, voltando, essas pessoas pensaram: puxa, né? Eu podia fazer a mesma coisa que eu faço lá na repartição em casa, né? Sem ter que sair de casa, né? O resultado prático, no fim das contas, vai ser exatamente o mesmo, certo? Né? Deixo a vocês aí para colocarem nos comentários qual que é o resultado prático, né? E eu não posso ser demitido, né? O fato de isso aumentar a produtividade ou diminuir a produtividade ou continuar a mesma produtividade ou improdutividade dá na mesma, porque eu passei no concurso ONU e, portanto, eu tenho direito a receber todo dia 5 indefinidamente até a minha morte e até depois da minha morte, em relação aos meus herdeiros que vão receber a pensão por morte, né? Então, é melhor ficar em casa. Vamos fazer pressão para ficar em casa, né? Isso tanto é fato que, mesmo depois de todo mundo vacinado, todo mundo certinho, tem escola que ainda não tem aula, certo? Né? Por quê? Porque há uma pressão, né?
de pessoas que, objetivamente, não querem trabalhar, tá? Esse é o fato, tá? Então, como acontece sempre, né? Ficaria muito estranho uma sociedade onde uma certa classe de pessoas fica em casa e outra classe de pessoas vai trabalhar, e daí, objetivamente, com base em dados objetivos, seria possível verificar que a regra de ficar em casa talvez não fosse tão útil assim, certo? Essas pessoas fizeram pressão para que as outras ficassem em casa, né? Inclusive foi atribuído aí a certas entidades que nem polícia não são, né? A obrigação de garantir que o toque de recolher fosse cumprido, né? Aí a gente teve velhinha apanhando na praça, a gente teve porta de comércio sendo soldada, etc, etc, etc. Mas diversas, como é que chama? Difícil lembrar porque não faz sentido, era uma palavra inventada. Como é que é? Ah, lembrei. Medidas sanitárias, né? Muitas aspas, vamos pôr muitas aspas. As medidas sanitárias, né? Como é que disse o Boulos também? Acho que foi o Boulos que postou, né? As medidas sanitárias contra Bolsonaro, né? Deixando claro o objetivo sanitário, né? E de saúde das medidas. Pois bem, o fato é que as medidas sanitárias contra o Bozo atingiram o objetivo esperado, que era destruir uma grande parte da economia. Né? Então, muitos negócios faliram, muitas empresas fecharam, muitos empregos foram destruídos. Ah, não, é mentira, não aconteceu porque não teve lockdown. Fale isso pro cara que vivia do aluguel que eu pagava. Pergunta para ele como é que tá a vida dele. Pergunta para ele se não teve lockdown. Pois é. Ele vai discordar veementemente de você, porque eu passo volta e meia lá na frente do imóvel que eu alugava, pagava em dia, sempre, adiantado, né? E ele continua em aberto, né? E eu sei por fato que aquela pessoa vivia daquele imóvel, né? Tanto vivia daquele imóvel que quando eu disse que eu não ia renovar o aluguel, ele propôs ele sair do imóvel para eu poder morar lá. Ele disse, não, faz o seguinte, eu te alugo tudo daí de uma vez. Me dá mais R$2.000 aí, que daí eu saio daqui, que o meu escritório ficava conjugado com a casa do proprietário, né? Ele me propôs, ele falou, eu preciso do dinheiro. Eu saio daqui, eu vou morar em outro lugar, eu saio daqui, você aluga a casa. Daí você mora aqui e trabalha aqui, fica com o imóvel inteiro para você, né? Mas não, fique tranquilo, não teve lockdown, isso não afetou a economia, tá? Fique tranquilo, manda uma mensagem lá para o proprietário, pergunta se tá bacana para ele. Ótimo. Ultrapassado esse argumento, o que nós tivemos efetivamente uma diminuição da economia, e essa diminuição da economia reduziu a liquidez do país. O que é a liquidez do país? A liquidez do país é a capacidade dos indivíduos e dos governos de pagar as suas contas, certo? Por quê? Porque se a gente for fazer uma alusão por exemplo, a uma negociação entre particulares, certo? Um país que antes era uma pessoa bem apresentada, de terninho, né? Que você sabia que trabalhava numa multinacional, tinha um bom salário e estava bem empregada de forma estável, né? E você resolve negociar com essa pessoa, né? Você sabe que os compromissos que essa pessoa vai assumir com você tem muita capacidade de serem cumpridos, porque dificilmente uma pessoa nessa condição irá deixar de cumprir os seus compromissos, porque ela tem disponibilidade financeira, ela tem interesse em manter uma aparência de seriedade, isso faz parte do cargo que ela ocupa, etc, 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 né? Então, fazendo essa análise, nós teríamos uma maior liquidez, né, de um país que estava pujante com o crescimento, certo? Uma vez que prevaleceu a tese do fecha tudo, certo? Prevaleceu a tese do fecha tudo e existe essa classe de pessoas que vão continuar ganhando exatamente a mesma coisa, certo? Porque o salário delas é imexível. Ah, não, puxa, vamos diminuir. Não pode, é inconstitucional, né? O pessoal da iniciativa privada que se ferre, né? A gente passou no concurso ano, então a gente não pode dar um fio de cabelo de sacrifício para a pandemia. A gente continua recebendo 100% do que a gente sempre recebeu, certo? E vocês, trouxa da iniciativa privada, que se virem nos 30, certo? Essa situação, onde você tem uma proibição da iniciativa privada de gerar riqueza, e de outro lado, uma proibição dos custos
do Estado de serem diminuídos, certo? Aquela pessoa com quem você eventualmente negociava, que seria um diretor de uma empresa, bem apessoado, que fala bem, etc, etc, passou a ser, né, aquele cara de cara inchada, olhos injetados, né, aquele bafo de pinga, 3 horas da tarde jogando bilhar no barzão, entendeu? Aquela camisa de futebol, aquela barrigona, aquele calção caindo, a havaiana arrebentada no pé, certo? Então, os indivíduos passaram a negociar com o país nessa condição, certo? Não é preciso ser um grande gênio da economia para perceber que se você vai negociar com a primeira situação, né, o diretor da empresa, bem empregado, bem apessoado, que fala bem, e do outro lado o nóia do bar, né, que você sabe que tá devendo, né, e no meio da conversa ele te pede 10 reais emprestado para pagar a pinga que ele tá tomando no bar, entendeu? Não é necessário ser um grande economista para perceber que o nível de negociação, o nível de credibilidade e o nível de negócios que você está disposto a fazer com essa pessoa são diferentes. No primeiro caso, você estaria disposto a vender um carro financiado, né? Você estaria disposto a, de repente, até fazer um empréstimo para essa pessoa, né? De olho no recebimento de juros e tal. No segundo caso, você sabe que você vai emprestar os 10 reais e nunca mais vai ver esse dinheiro na sua frente, certo? Entendido isso, e notem, eu não estou entrando no mérito de se é justo, se é injusto, se é legal, se é ilegal, se do ponto de vista sanitário estava certo ou estava errado. Eu estou relatando fatos que aconteceram, como aconteceram, não importa por quê, é irrelevante. Ah, mas era o único meio. Dane-se, eu não estou nem aí, certo? Não estou nem aí. O que eu estou pondo foi isso que aconteceu, certo? A iniciativa privada foi proibida de gerar riqueza, tá? A iniciativa pública não deu um fio de cabelo de sacrifício, continuaram recebendo exatamente tudo que recebiam antes, tá? Independente se estavam trabalhando ou não, certo? Esse é o cenário econômico do qual nós estamos saindo. Estamos saindo, porque apesar de estar todo mundo vacinado, ainda tem pressão para continuar gente em casa, tá? Eu sei por fato que pelo menos aqui no Paraná, até onde eu sei, a escola não voltou ainda, certo? Continua em casa. Tá todo mundo em casa recebendo, certo? Então, outros órgãos públicos voltaram, etc, etc, né? Mas, por exemplo, você que interage com o CIGECORP, como é que é? Tá tudo em dia? Tá tudo, né? Prazo cumprido, tudo certinho? Me parece que não, né? Então, e quando você vai cobrar, você pergunta lá qual que é o problema. Ah, não, porque o xing-ling, porque não sei o quê, porque o pessoal no home office, não. Pois é, né? Então, o fato é esse. De um lado, foram proibidos de produzir a riqueza, manter a atividade que tinham. É só olhar para o cenário aqui. Ó. Mudou, né? Mudou porque eu quis? Não. Mudou porque eu fui proibido de acessar um local que eu alugava. Eu estava lá R$ 2.500 por mês para alugar um lugar que eu não podia ir. Certo? É o que eu fiz. Fechei. Né? Eu ia contratar gente, eu ia aumentar as atividades do atendimento do escritório. Olhei e falei, como é que eu vou botar do meu dinheiro, que eu trabalhei pra caralho pra ganhar, pra pôr num negócio que eu fico proibido de acessar? Não. Né? Por azar do proprietário, o meu contrato venceu uns 2, 3 meses depois que me proibiram de acessar. O escritório ficou fechado 2, 3 meses, vem lá o e-mail da imobiliária. E aí, César, quer renovar? Não quero. Óbvio que eu não quero. Eu sei que eu tenho cara de trouxa, mas eu não sou, né? E fiz muito bem em não ter renovado. Se eu tivesse renovado, eu teria perdido aí no mínimo R$ 40 mil, que é a quantidade de dinheiro que eu ia enfiar no imóvel que eu não podia acessar. Certo? Além da perda de produtividade, né? Porque eu me mudei para um local que me permitiu fazer um home office, né? No local onde eu morava antes não me permitia fazer home office, pelo simples fato de que era minha casa, não era meu escritório, certo? Então, fica evidente que sim, houve interferência na iniciativa privada. Esse papo de porque nem teve lockdown no Brasil é desculpa de quem não quer aceitar a realidade e não quer ver que as consequências de hoje foram causadas pelas escolhas tomadas, independente se estão certas ou estão erradas. O fato é, essas escolhas, essas coisas que aconteceram e realmente aconteceram, geram efeitos. E quais são os efeitos? Tá? O primeiro dos efeitos é esse aqui. Então, vou pôr na tela para vocês. O troço fica saindo da tela aqui. Então, vou começar tudo de volta. O primeiro efeito é esse aqui, tá? O preço do dólar, tá? Ah, César, por que não? Porque o Paulo Guedes, porque... Não, meu amigo, tá? Isso é fácil de constatar. Só ver aqui, ó. O dólar vinha num preço, certo?
Março, abril, maio, junho, julho, subiu na época, aqui ó, julho, agosto, setembro, tá? O que estava acontecendo aqui? Eleição, nosso amigo Andrade, né, ganhou lá, foi para o segundo turno, né, risco do socialista voltar, certo? Subiu. Por que subiu? Por causa daquilo que eu falei para vocês. A gente tinha duas possibilidades futuras. O Brasil poderia ser o Noia no bar, ou o Brasil poderia ser o empresário com um bom emprego, né? O diretor com um bom emprego. O que aconteceu? As pessoas que tinham dólares pularam fora do barco. Tá? O troço recarregou aqui. Tá difícil fazer esse vídeo. Então, voltando lá, a gente tem, aí passou, ótimo, as coisas voltaram ao normal, né? Ficamos sabendo quem ganhou lá foi o Paulo Guedes, pipipi, popopó, né? Aí vem janeiro de 2019, começa a subir um pouco, tá? Começa a subir um pouco, maio, aí dá uma caída e tal, e sobe um pouco de volta, tá? O que é essa subida aqui, ó? Essa subida aqui é por conta da redução da taxa de juros, tá? Deixa eu abrir aqui para pôr para vocês. Então vamos lá, achei aqui a taxa de juros para vocês. Então, quando a gente tinha ali, pegar lá do Temer, a taxa de juros era 13,75% e ela foi caindo aos pouquinhos, tá? Por que a taxa de juros influi no valor do dólar? Porque a questão é a seguinte, gente, fora do país, taxas de juros elevadas são raras, certo? Vários países têm taxa de juros negativa, ou seja, você deixa o dinheiro no banco porque você tem certeza que lá no banco o risco é menor, certo? Então é só pro governo cuidar. Você paga pro governo cuidar do dinheiro para você, vigiar o dinheiro, né? Vigiar o dinheiro para quando você voltar e pedir o dinheiro vai estar lá de volta, né? Então, por conta disso, a gente teve durante muito tempo nos anos do PT um investimento canibalizante, certo? Investimento especulativo. O que acontece? O estrangeiro tinha dólares lá, ele falava assim, cara, quer saber? Eu vou emprestar para o Brasil, porque lá no Brasil eles me pagam 14% de juros ao ano, aqui nos Estados Unidos eles não me pagam nada, certo? Então, eu tenho esse dinheiro aqui, eu empresto para o governo brasileiro, ele me paga 14% ao ano, os trouxa dos brasileiros trabalham, certo? E daí me pagam esses juros, certo? E esse dinheiro, ele é exclusivamente para ser emprestado para o governo. Ele não é um dinheiro que vai ser investido, ele não é um dinheiro que representa bens e serviços, não é. O cara põe o dinheiro para tirar depois mais os juros, certo? Então, o que aconteceu quando o Paulo Guedes, tá? Aqui, ó. Então a gente teve que durante 2018 a taxa caiu bastante, certo? Por isso que o dólar deu uma subidinha, ali um pouquinho antes da eleição do Bolsonaro, né? Quando começou aqui, depois da reforma da Previdência, tá? Os juros foram caindo, certo? Qual que é o impacto dos juros cair? O impacto dos juros cair é o seguinte, primeiro, a dívida pública diminui drasticamente. Por quê? Porque o que é a dívida pública? A dívida pública é o seguinte, tem muito funça para ser pago, tá? É muito funça para pagar, muito mesmo, certo? Muito mesmo. O governo não consegue arrecadar todo esse dinheiro dos trouxa pagador de DARF, tá? Por mais que os trouxa pagador de DARF suem a camisa, certo? Não geram dinheiro suficiente para pagar todas as despesas do governo, especialmente os funça, certo? Então, o que acontece? Todo ano o governo tem que tomar emprestado para pagar, certo? E o governo pega emprestado com essa taxa de juros aqui, certo? Quando o governo deixa de pegar emprestado a 13,75% ao mês e passa a pegar emprestado a 2% ao mês, tá? Faça você as contas e veja o quanto diminui a dívida, né? Porque, vai me desculpar, eu nem sei fazer essa conta, mas quantas dezenas de vezes a menos é 2% para 13,75%, certo? Faça uma simulação de financiamento da sua casa aí e põe um juros a 2% e põe um juros a 13,75% para você ver a enorme diferença. Pois bem, o que acontece quando esse juros está a 2%? O que acontece é o seguinte, meus amigos. O cara que estava lá nos Estados Unidos e tinha dinheiro para emprestar, ele olha e fala assim, pô, eu vou emprestar dinheiro para o Brasil. Pô, mas eles estão me pagando 2% de juros. 2% de juros não vale a pena, certo? É a República de Bananas. O pessoal lá do Supremo deles está prendendo gente por crime de opinião, certo? O presidente, qualquer coisa que fala, os caras toda semana estão pedindo impeachment do presidente, né? Tem seguidor do presidente que toda semana está pedindo golpe militar, e não sei quem, não sei o quê. É uma republiqueta de banana mesmo, né? A 2%, a chance de eu tomar calote simplesmente não vale a pena. E daí o que acontece? Essas pessoas pegam esse dinheiro e tiram do Brasil, certo? Tiram do Brasil. E daí o que nós temos, coincidentemente, então a taxa de juros começou a descer, vamos ver aqui, ó, a taxa de juros começa a descer em
dezembro de 2019, que as quedas mais agressivas, né? Janeiro, fevereiro de 2020, né? Que é, ó, janeiro, fevereiro de 2020, que é quando começa a subir o dólar, certo? E, ao mesmo tempo, nessa época aqui também, a gente teve o início do Xing Ling, logo depois do Carnaval, certo? Então, o que a gente teve? A gente teve um país se fechando, com prefeitos e governadores mandando fechar quem produz o dinheiro que seria utilizado para pagar os empréstimos do governo, e, de outro lado, o governo reduzindo os juros que estava disposto a pagar por esses empréstimos, certo? O que nós temos? Nós temos um risco muito maior de emprestar para o país. Então as pessoas que tinham dólares aqui, os estrangeiros que tinham dólares aqui, cuja moeda original é dólar, certo? Tiraram os dólares daqui, certo? Basicamente isso, tá? E daí, o dólar subiu, tá? Como que a gente faz para o dólar baixar, certo? O Paulo Guedes vai pegar na central de comando do dólar e vai apertar o botão de diminuir o valor do dólar, né? Ele manda um e-mail pro Biden, e fala: Biden, agora o dólar é tanto, tá? Não, meus amigos, não. O dólar é um produto como qualquer outra coisa, certo? É como tomate, é como tapioca, é como mariola, é como qualquer outra coisa. O que define o preço do dólar é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ele, certo? O grande problema é que todo mundo que compra qualquer coisa do exterior, na verdade, precisa primeiro comprar o dólar e daí compra coisa no exterior com o dólar que ele comprou. Por quê? Porque lá no exterior, real não vale nada. R$1 lá no exterior tem o mesmo valor que R$1 do banco imobiliário. Tá? Se você chegar num país estrangeiro com uma nota de R$50, é a mesma coisa que você chegar com R$50 do banco imobiliário. Porque para eles, o dinheiro emitido pelos nossos políticos não vale nada. Nada, absolutamente nada. Mal e mal paga o papel, certo? O que vale para eles é o dólar. Por quê? Porque ele vai comprar coisas e as pessoas com quem ele interage trabalham com dólar, certo? Elas aceitam, elas veem valor no dólar e Bitcoin, certo? Algumas, não todas. Aceitamos Bitcoin. Certo, ótimo. Entendido isso, tá? Dá para o Paulo Guedes definir o valor do dólar? Não dá, não dá. O preço do dólar é definido como? Qual a única forma que o governo teria de definir o valor do dólar, certo? Seria de um lado mexendo no valor da taxa de juros, e isso já está acontecendo, está subindo a taxa de juros. Para quê? Para o cara que tem dinheiro lá no exterior falar: pô, agora acho que está valendo a pena emprestar dinheiro lá para o governo brasileiro, toma uns dólares aí, e daí tem mais dólar aqui no Brasil, né, circulando, e daí mais pessoas tendo dólar para vender, consegue baixar o preço do dólar. Só que, de outro lado, a taxa de juros mais alta aumenta o valor da dívida, certo? Porque a gente vai pegar 100 em dólar, antes a gente tinha que depois devolver 102. Agora você está pegando 100 em dólar, você está tendo que devolver 107, tá? 2 7 é mais do que 3 vezes o valor do 2, tá? Então, com a taxa de juros a 7, tá? Significa que cada empréstimo custa agora 3 vezes mais, certo? Você, trouxa pagador de DARF, vai ter que trabalhar 3 vezes mais para pagar o mesmo empréstimo, certo? Que é você que paga, é você, não é o Paulo Guedes e não é os fundos, é você, certo? Ótimo. Entendido isso, para juntar a fome com a vontade de comer, lá fora, o preço do petróleo, vamos pôr eu para cá, o preço do petróleo também subiu, tá? Por que subiu? Ele estava $36 em novembro de 2020, certo? E chegou agora em $83, né? 83 é mais do que o dobro de 36, certo? Então, o preço do petróleo, da onde sai a gasolina, o diesel, o gás natural, etc, praticamente triplicou, certo? E o preço do dólar, que lembre-se, primeiro você tem que comprar o dólar, para daí comprar as coisas lá do exterior,
também praticamente dobrou, certo? Então você tem um aumento muito grande da matéria-prima, tá? Entendido isso, vamos ao ponto posterior, que é o seguinte: ah, César, mas a Petrobras é nossa, ela tá aí para atender o povo brasileiro porque é uma empresa estratégica. Não, não é, meu amigo. Não é, tá? Não é, e eu vou explicar para você por que não é, tá? Pelo seguinte, a Petrobras, durante muitos anos, certo? Teve todos os seus lucros desviados para bancar roubo e corrupção de certos políticos que tinham comando sobre ela, certo? Nomeavam diretores, né? Tinham lá membros da diretoria, né? E daí a gente descobriu o tal do pré-sal, certo? E no pré-sal a gente teve acesso a mais petróleo cru, né? Só que tem um pequeno detalhezinho, coisa boba, certo? Coisa boba, né? O detalhezinho que é o seguinte: o nosso petróleo é um petróleo pesado, que é um petróleo diferente do petróleo que o resto do mundo tem, tá? E por ser um petróleo pesado, ele precisa de uma tecnologia diferente para ser refinado, né? E o dinheiro que deveria ser empregado para tornar a Petrobras capaz de refinar esse petróleo, ele foi roubado, né? E desviado para países e vai voltar, né? Afinal de contas, 2020 tem campanha e o responsável pelo roubo é um dos favoritos, né? Da campanha. Vai ser, pelo menos o dinheiro vai vir de volta, vai ser utilizado nas campanhas, vai ser utilizado para disparar em massa, vai ser utilizado para pagar fake news, vai ser utilizado para fazer o diabo, né? Para subornar um monte de gente, né? Esse dinheiro vai voltar para o Brasil, certo? Mas seria um dinheiro que deveria ser utilizado para comprar refinarias, né? A única refinaria que foi comprada com esse dinheiro foi a de Pasadena, né? Que não é capaz de refinar nem gasolina original premium, certo? Porque era uma porcaria, um monte de lixo lá que foi comprado, certo? Comprado super faturado, né? E, portanto, nós chegamos em 2018, tá? Com uma Petrobras incapaz de refinar o nosso petróleo, certo? Então, você tira o petróleo do chão e o máximo que você pode fazer é encher uma banheira e tomar banho do petróleo e imitar foca com esse petróleo, porque a nossa Petrobras é incapaz de refinar esse petróleo. E o que nós fazemos com esse petróleo, né? O que deveria fazer, eu sei, né? Mas o que nós realmente fazemos é o seguinte: nós pegamos esse petróleo, enfiamos num cargueiro, certo? E mandamos lá para o exterior. Tá? E eles compram esse petróleo pelo preço que eles querem, né? Não pagam no nosso petróleo isso aqui, tá? Porque não pagam no nosso petróleo isso aqui, tá? Por quê? Porque, se vocês lembram do que eu acabei de dizer, esse petróleo não pode ser refinado em qualquer refinaria, certo? Então isso limita as pessoas que podem comprar esse nosso petróleo, que têm interesse em comprar esse nosso petróleo. Então é um petróleo meia boca. É um petróleo de segunda categoria, certo? Então a gente manda esses cargueiros para fora, recebe o dinheiro, e o que a gente faz com esse dinheiro? A gente compra gasolina e diesel refinado deles, né? E daí eles cobram o preço do barril do petróleo bom, certo? Do petróleo bom, mais o custo do refino, etc, certo? Então, entendido isso, certo? Entendido isso. O fato é que a única forma de baixar o dólar é se a gente conseguir convencer estrangeiros a colocarem dinheiro aqui dentro. Eles têm que pegar os dólares deles e voluntariamente trazerem para dentro do Brasil. Porque uma coisa que não pode ser produzida aqui dentro do Brasil é dólar, meu amigo. É impossível produzir dólar. O nosso presidente, o nosso país não pode imprimir dólar. Tá? Os nossos empresários, a população não tem como produzir dólar. A única coisa que a nossa população pode produzir são produtos que eventualmente os estrangeiros queiram comprar. E daí, nesse momento, nós exigimos dele que eles paguem em dólar. Tá? Isso tem algumas problemáticas. A primeira é: o preço do frete subiu muito, certo? Subiu muito mesmo, tá? Pelos mesmos problemas já relatados aqui. Então, o produto que nós produzimos aqui, ele tem que ter um preço muito mais baixo para que valha a pena o cara pagar o frete de sair daqui e ir para lá,
certo? E quem recebe o frete não é a gente. Então, o cara tinha 100 mil para comprar de soja, tá? Agora o frete da soja custa 20 mil dólares, certo? Sobra só 80 mil dólares pra gente. Antes o frete custava 2 mil dólares, certo? Então, os 18 mil dólares já não vão ser recebidos por nós, né? Vão ser recebidos só 80, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que o nosso amigo Paulo Guedes pode fazer para convencer um americano a trazer dólar para cá? Eu vou dar 30 segundinhos aí para você pensar sozinho e responder. Pois é, nada. Absolutamente nada. Além de subir os juros. Além de subir os juros, nada. Por quê? Porque por mais que o Paulo Guedes e o presidente tenham insistido veementemente que essa coisa de fechar ia dar merda, certo? As pessoas decidiram. Venceu a tese do vamos fechar tudo. Maravilha. Agora a gente não tem o que vender para os estrangeiros, certo? E mesmo que tenha, não tem cargueiro para mandar para lá, né? Por quê? Porque como a gente fechou tudo, as rotas, né, foram canceladas e não tem nem container aqui. Não tem container vazio, meu amigo. Né? Não, mas eu tenho 10, 20 mil toneladas de soja para vender. Maravilha, né? Dê um jeito, bota nas costas e leva nadando. Que não tem o container para levar para lá. E por que não tem o container? Porque ficou fechado o porto, né? Ficou fechado o porto, não tinha como receber as coisas. O container não chegou, né? Ótimo, maravilha. Então, o preço do dólar é determinado por consequências das escolhas que nós fizemos e agora não há nada que possa ser feito para alterar esse valor, certo? E o preço do petróleo, de igual forma, é determinado pelas escolhas que nós fizemos. Por quê? Porque diversos países da Europa, Estados Unidos, dependem de aquecimento, né? E muitas das suas produções de energia foram fechadas também por medidas sanitárias. E agora eles estão tendo que utilizar produtores de energia que rodam com diesel, com óleo, certo? E daí há mais gente querendo comprar esse óleo, tá? Lá na China, eles estão com problemas de produção de energia também e estão rodando usinas a diesel para compensar isso. Então tem muito mais gente querendo comprar a mesma coisa que você quer comprar para pôr no seu carro, para pôr no seu caminhão, certo? E não há absolutamente nada que o governo possa fazer. E daí chega no final, no último argumento que não, tá bom, César, não dá para mexer no preço do dólar, mas o Bozo pode pegar e dizer que a gasolina custa R$1. Sim, do mesmo jeito que ele pode dizer que a gasolina custa R$1 e ainda fazer uma promoção. A promoção, né? Para cada R$200 que você abastecer, você ganha o direito a uma lap dance, né? Escolhe aí alguma das mulheres bonitas famosas aí, ganha o direito a um lap dance, entendeu? Ele pode fazer exatamente do mesmo jeito. Não sei por que não faz, né? Abasteça 200 e ganha um fuzil, né? Por que não? Já que tá caneteando mesmo, vamos fazer uma mega promoção, entendeu? Por que ele não pode fazer? Porque do mesmo jeito que se ele der o lap dance, alguém vai ter que pagar pela profissional que vai dar o lap dance. E do mesmo jeito que se ele der um fuzil na promoção, a cada 200 litros abastecidos você ganha um fuzil, alguém tem que pagar pelo fuzil, tá? Alguém vai ter que pagar pela diferença de preço entre o valor que é vendido na bomba e o valor que custa para a Petrobras produzir ou comprar essa gasolina e esse diesel. Alguém vai ter que pagar isso, certo? Então, é por isso que a conclusão que a gente chega de todo mundo que se diz de direita, se diz pró-liberdade, mas acha que o presidente tem alguma forma de definir o valor da gasolina, tá? Que não seja privatizando a Petrobras e permitindo que empresas tenham como efetivamente fazer esse investimento e efetivamente fazer esse investimento e efetivamente pegar esse óleo pesado que a gente tem aqui, né? E refinar aqui e vender aqui localmente, certo? A menos que seja feito isso, tá? Não há como o preço baixar. A única diferença entre você pagar R$6 na bomba e pagar R$2 na bomba é que você vai pagar R$2 na bomba, certo? Então da sua carteira diretamente vai sair lá os R$60
dos 30 litros de combustível, entendeu? E o resto, a diferença do valor, os 120 de diferença, ele vai ser pago quando você comprar qualquer outra coisa através de impostos, certo? Então, poxa, a gasolina tá barata, R$2. Pois é, mas agora a picanha tá custando 120. Mas agora o osso, o pé de galinha tá custando 20, não tá custando mais 9. Né? Por quê? Porque de algum lugar o dinheiro tem que sair, meu amigo, não existe mágica. Tá? As coisas custam o que custam, certo? Se as coisas pudessem ser magicamente alteradas de valor, tá? Aí o governo produziria riqueza e não só dinheiro. Tá? Então, da mesma forma que o governo não pode chegar e mandar que você ganhe R$100 por mês de salário, tá? O governo também não pode mandar a Petrobras vender a gasolina a um valor abaixo do que custa para produzir, certo? E aí eu vejo que eu já gastei 51 minutos gravando um vídeo para explicar o óbvio. O óbvio que qualquer pessoa que se diz de direita, que entende o conceito de liberdade, deveria saber sem precisar de nenhuma explicação. Eu sou advogado, eu não sou economista. Isso significa que eu não tenho qualificações especiais diferentes da sua que me permitem saber disso e te permitem não saber, certo? Então, aí é que vem a grande questão. Eu vejo com excessiva frequência na nossa comunidade esse tipo de argumento. Mas o Bozo deveria. Não, meu amigo, não deveria. Não deveria, porque isso é um truque, é uma mágica, é socialismo. Por quê? Porque se o presidente for lá e reduzir na canetada o preço da gasolina, o litro da gasolina para R$2, significa que você que está comprando a gasolina vai deixar de pagar R$4 por litro, certo? E quem vai pagar esses R$4? Todas as outras pessoas. Como é que chama quando você recebe alguma coisa e o custo dessa coisa é paga por todas as outras pessoas? O nome disso é socialismo. E se você quer isso, você objetivamente, segundo o conceito da mãe do Forrest Gump, um socialista. Qual é o conceito da mãe do Forrest Gump? Idiota é quem faz idiotice. Socialista é quem faz socialistice. E não tem nada mais socialistista do que você querer se enganar pagando R$2 na gasolina, quando você sabe, ou deveria saber, que os outros R$4 que custam serão pagos por alguém. E esse alguém são os outros, certo? Então, gente, esse vídeo é para demonstrar, tá? Para demonstrar e para trazer a reflexão das pessoas, tá? Para que elas vejam, será que realmente você é de direita? Será que realmente você preza pela liberdade? Ou você é só mais um socialista que quer que os outros paguem pelos seus custos, paguem pelas decisões que você acatou, como eu também acatei, fugiu da minha capacidade, fiz o que pude para me opor, mas não consegui impedir, certo? E quer que os outros paguem por isso e busca soluções mágicas e fáceis, certo? Que são nada mais, nada menos que um truque psicológico com vistas a esconder a realidade de que sim, as escolhas que nós fizemos lá atrás trouxeram graves consequências e as escolhas que nós faremos daqui para frente trarão graves consequências. Tá? Enfiar a cabeça no buraco, dar uma de avestruz e dizer assim, não, tudo isso que está acontecendo é culpa do Paulo Guedes. E achar que trocar o Paulo Guedes é a solução, tá? Nada mais é uma forma envergonhada de dizer, se o Lula apoiar as armas, eu voto no Lula. Porque o que você busca não é liberdade nem direita. O que você busca é um socialismo armado. Só isso, tá? Então, gente, para esse vídeo é isso. Eu vou ver aqui o que eu vou cortar nesse vídeo, porque deu 1 hora de gravação, certo? E realmente ficou muito longo, tá? E lembre-se, o Porta Educar que existe, ele vive nos nossos corações e mentes. Basta nós acreditar e parar de ficar pedindo soluções socialistas para problemas causados pelo socialismo. Tá? Então é isso, até o próximo vídeo e nos vemos logo mais.